Passo a palavra para a professora doutora Maria da Consolação, né? Especialista em neuropsicologia. Estou colando aqui, hein, professora? Psicologia do Hospital das Clínicas da... Onde é? Da USP, né? Mestrado em Psicologia, Desenvolvimento e Educação, na UNB, doutorado também na UNB em Psicologia Clínica e Cultura. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Né? E eu estou trabalhando no hospital de base, né? E no setor de cardiologia, e a minha proposta hoje é que a gente faça uma rebeldia. Na verdade, eu coloquei neuropsicologia do cotidiano, mas a ideia é a gente ver como é que isso acontece na nossa vida. Não tem, eu coloquei aqui alguns materiais até, vamos dizer, acadêmicos, mas a proposta não é essa, não. A proposta é a gente conversar sobre isso na nossa vida, tá? Então, já temos aqui algumas pessoas também. Nath, o negócio aqui não está funcionando. E aí a minha proposta, então, é essa. Eu quero colocar aqui, deixa eu passar aqui. Ele travou. Eu tenho 3 pontos importantes que eu gostaria que a gente conversasse nessa quase 1 hora que a gente vai ter aqui, que são questões importantes para a gente pensar como é que esse uso, essas questões, bom dia, essas questões das funções executivas no nosso dia a dia e como é que isso se desdobra também na referência... O que foi? Bichou aí? Na referência da nossa funcionalidade humana, né, e também, por fim, obviamente, né, que esse é o intuito, como o Gustavo falou, divulgar essa referência da neuropsicologia aqui no IBAC, e para vocês levarem lá para fora também como é que a gente tem trabalhado, como é que a gente está pensando aqui. Vocês que estão presentes, vocês todos são psicólogos? Todos, ok. Bom dia, então. E todos aqui já frequentando o IBAC, fazendo formações e tudo mais? Não? Ok. Então, vamos lá. Vocês já ouviram falar das funções executivas? Nunca ouviram falar das funções executivas? As funções executivas são referências muito importantes na nossa vida, são complexos, e é um complexo que nos ajuda a trabalhar, a atuar no nosso dia a dia o tempo todo. Então, elas nos ajudam a passarmos de um modo de planejamento, de projeção, para ações. Então, a composição das funções executivas são muito importantes no nosso dia a dia, e por mais que a gente não saiba, nós as usamos o tempo todo. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, notadamente nessa referência da vida comum, não só pensando nas questões da vida acadêmica, e por isso que eu quis fazer uma ousadia, porque, embora nós saibamos que isso é de verdade, que elas estão no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso desenvolvimento, o que a sociedade em geral conhece mais? É o oposto. No nosso caso, como neuropsicólogos, por quê? O neuropsicólogo trabalha com a avaliação neuropsicológica dos casos de disfunção. Só que já a partir disso é importante, porque vocês, mesmo como psicólogos, eu creio que já tiveram que fazer algumas avaliações né, essa referência. O plus é que, quando se fala em avaliação neuropsicológica, se trabalha exatamente com essa correlação do que as disfunções cerebrais ocasionam na vida dessa pessoa. Por isso que eu quis colocar o título Neuropsicologia no Cotidiano. Porque, embora nós trabalhemos com questões de disfunção do neurodesenvolvimento e disfunções de lesões, TCE, a questão de transtornos, o famoso TDAH, o famoso TOD, por aí afora, mas ninguém conversa sobre isso na nossa vida comum. Eu falei, por que não passarmos por essa reflexão, por essa conversa, e depois até se aparecerem psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos nessa nossa conversa, quem sabe eles se interessem por olhar um pouco isso, porque não sei se vocês já ouviram, isso já está registrado nas mídias,
nas pesquisas, que principalmente, não sei se as pessoas que estão online, se são todos psicólogos, mas vocês que estão aqui, você também é, que chegou agora, psicóloga, já está dito há anos que o psicólogo que não tiver essa fundamentação, essa formação de neuropsicologia, vai perder campo. Porque hoje ninguém discute mais essa correlação cérebro e comportamento, que é o material mais relevante, inclusive, das várias abordagens. Por quê? Também na referência da neuropsicologia, a gente não se ocupa em pensar em abordagens específicas. A neuropsicologia, qualquer abordagem, qualquer psicólogo de qualquer abordagem, se interessar, pode estudar e utilizar, né? A diferença é que nós trabalhamos, então, com o quê? Com a psicometria, com os testes validados, com os rastreios que existem, que a gente também usa, porque tem referenciação de artigos que validaram esses materiais, então a gente também pode usar. Mas já temos uma gama muito boa de testes validados pelo SATEPSI, todo mundo conhece, né? SATEPSI. Não, vocês são recém-formados? SATEPSI é o núcleo do CFP que cuida da parte de testagem, das validações, é SATEPSI. Então, a grande maioria desses testes que nós usamos tem que ser, inclusive, validados pelo SATEPSI. Tá? Alguns estão ainda em reavaliação, mas é só vocês abrirem lá no CFP e procurar SATEPSI, ou então validação pelo CFP dos testes, que tem uma gama, que tem um encontro entre a psicologia e a neuropsicologia, porque a neuropsicologia, na verdade, é o quê? Neuropsicologia. É o encontro das referências neurológicas com a psicologia, e nós, psicólogos, já existíamos antes. E uma referência importante é que, não por acaso, a autorização de utilização desses testes, da grandíssima maioria, é nossa, porque a maioria é de cunho privilegiado da nossa área. Então, nós estamos, inclusive, brigando para que isso continue. Porque temos hoje neuropedagogia, neuropsicopedagogia, neuroeconomia, neuromarketing, neuropsiquiatria, tem tudo isso já. Então, mais ainda, nós temos que fortalecer o nosso grupo para que a gente não perca o nosso campo, que até agora tem sido mantido. A prioridade, o privilégio de trabalhar com esses materiais, com esse tipo de avaliação, é nosso. Então, vamos ver isso. Por que elas são importantes? Elas nos ajudam na automonitorização do desempenho, levando em condição, em prioridade, a possibilidade, a capacidade desse sujeito para se modificar. Então, veja, é uma questão importante. E por isso que a gente vamos ver as referências de outras capacidades, de outras funções cerebrais, cognitivas superiores que elas agregam. Por isso que elas são consideradas, são funções executivas, um complexo que trabalha com atenção, com memória e com outras referências das nossas capacidades cerebrais, tá? Os autores que a gente mais usa, uma delas é Lesac, que já tem uma reedição aí desse material de 2004, ela disse o seguinte, que é muito importante: esses componentes dessas funções executivas nos faz ter essa capacidade de um comportamento intencional, e isso varia de indivíduo para indivíduo. Vou dar um exemplo do nosso mundo comum, que é sério, inclusive. Não sei se todos aqui são motoristas. Como é que vocês se comportam como motorista na rua? Vocês são capazes de inibir um comportamento agressivo? Porque aqui e acolá, vamos combinar, dá vontade de deixar destravado, né? Porque vem aquele sujeito ou aquela sujeita e nos corta, certo? E aí, como é que a gente reage? Nós damos conta de respirar e conversar, se for o caso, se foi uma batida? Tá aqui. Isso se chama controle inibitório. E alguns, até por conta do tipo de personalidade, do perfil, de como essa pessoa se coloca no mundo, se posta no mundo, as relações,
Varia, e é o que ela está falando. Isso não é uma coisa de todo mundo. E um detalhe importante que nós vamos ver aí também, isso tem a ver, inclusive, com o nosso desenvolvimento, o neurodesenvolvimento, se não teve nenhum problema aí nesse neurodesenvolvimento, e também com a educação. Então, veja, é ou não é neuropsicologia do cotidiano? Não por acaso, o Ministério da Saúde e Desenvolvimento, num órgão internacional, a ONU, inclusive, já tem materiais de orientação para pais, para a escola, em relação a como se pode contribuir para que essa criança, esse bebê, essa criança, tenha uma oferta qualitativa na referência das funções executivas. Porque é um complexo muito importante para o nosso convívio social, inclusive. Tá? Então, está ficando claro para vocês, mesmo que vocês não tenham esse conhecimento antecipado, porque é isso que interessa. Rapidamente, depois, quem se interessar pode ir atrás do material, ou até fazer o nosso curso aqui, que tem uma referência aí do nosso cérebro. Isso daqui é uma figura do cérebro, à direita para vocês, né? Então, as áreas que a gente vai ver uma referência importante disso. Essa aqui, por exemplo, vocês vão ver, ou talvez já tenham até visto, que existem vários estudos hoje que vão para a neuropsiquiatria. Já temos muitos materiais disso. Que é a tal da área de recompensa. E aí, quem trabalhar com drogaditos, está aqui. A neuropsicologia já entrou e junto com a neuropsicologia já tem um campo que a própria psiquiatria desdobrou, que se chama neuropsiquiatria. Tá? Nós temos aí vários autores trabalhando com essas questões. Bom, assume múltiplas descrições, que rapidamente isso que eu falei para vocês, menciona um conjunto de funções cognitivas superiores, que eu também comentei rapidamente, dá uma ideia do controle da execução da tarefa durante um certo período de tempo, para atingir o objetivo futuro. Exemplo cotidiano. Você é um rapaz maravilhoso, você cozinha? E as mulheres também, né? Mais maravilhoso ainda. Todas vocês cozinham. Para vocês cozinharem, o que vocês fazem? Me façam uma galinhada. Como é que nós vamos fazer a galinhada? Primeiro, receita e ingredientes. Tem que seguir lá o passo. Claro, você pode dar uma pitada da sua criatividade, tá aqui no componente. Inclusive, se essa pessoa tem uma capacidade de criar nos momentos de dificuldade, se ela consegue improvisar, se ela consegue sobrepor a problemática. E na cozinha também pode acontecer. Esqueci isso, o que será que eu posso substituir? Será que tem alguma possibilidade? E hoje, inclusive, o Google ajuda muito, né? Mas, de qualquer forma, você precisa ter algumas capacidades, algumas habilidades anteriores para poder fazer, inclusive, isso. Ok? Tá ficando claro? Então, para fazer uma galinhada, nós usamos as FS. Para arrumar o guarda-roupa, eu quero dar uma renovada aqui, quero dar as roupas que eu não estou usando. Você faz uma organização, você faz um planejamento e vai fazendo, avaliando e refazendo. É ou não é um uso no cotidiano? Para todas as nossas atividades, tá certo? E são essas referências que os autores nos pedem para prestarmos atenção. Por quê? Essas capacidades mentais são necessárias à formulação de todos os objetivos da nossa vida, inclusive. E no nosso caso, aqui, falando como adultos, mais ainda. Nós já temos essa capacidade, já desenvolvemos. Felizmente, ao que parece, nenhum de nós tem aqui algum problema, certo? Então, estamos ok no processo de desenvolvimento normal. Então, nós temos ou deveríamos ter essa capacidade. E eu vou dizer por que isso jazinho, tá? Bom, como eu falei... Opa! Eu sempre erro isso daqui. Controle de impulsos, autorregulação, iniciativa
Flexibilidade mental. Como é que vocês se veem na vida? Como é que vocês veem as outras pessoas? Eu tenho uma ideia, eu tenho uma posição e eu não arredo o pé dela. Não adianta você vir conversar comigo, querer negociar, que eu não vou mudar. Isso é falta do quê? Tá ficando claro? Flexibilidade mental. Por quê? Como adultos, inclusive, nós temos que ter clareza de que nós não vivemos isolados. Nós não devemos ser dependentes, mas interdependentes, sim, a gente não vive sozinho. Correto? Então, como é que são as nossas relações? Em casa, no trabalho, na rua, na sociedade, numa festa. Tá aqui, tá tudo aqui. Que tipo de pessoa é essa? E por isso que quando chega para a neuropsicologia, para uma avaliação por N questões, nós rastreamos tudo isso. Como é que essa pessoa, nesse aspecto, inclusive, de perfil de personalidade mesmo. Por quê? Independente da lesão que essa pessoa tenha tido, ela também tinha um jeito de funcionar. E algumas lesões acirram esse jeito ou trazem outros comportamentos por conta da lesão. Tá ficando claro? Ok? Então vamos ver. Concordo que os nossos autores têm razão? Organização de estratégias de ação, que nós acabamos de falar. Fazer uma galinhada precisa organizar estratégias de ação. Se você vai fazer um jantar para os amigos, precisa planejar. Vai fazer uma festa para o filho, se tiver, precisa planejar. Então, as funções executivas estão aí. Nesse tempo normalzinho, sem problema nenhum. Seleção de subobjetivos e comportamentos necessários para a resolução de problemas. Então, também, como é que a gente funciona? De novo, porque como é que é seu nome? Silvano é o único entre essas mulheres, né? Não temos nenhum homem online ainda. Então, imagine, vocês, mulheres, deixar o Silvano de lado um pouquinho. Vocês já tiveram que trocar pneu? Não? Nunquinha? Que carro bom é esse que nunca precisou trocar pneu? Porque se precisar trocar pneu, o que vocês vão fazer? Hoje, seguro, certo? Mas mesmo para ter o seguro, para chamar o seguro, precisa ter um processamento aí, correto? Que, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora? Socorro, não acha a bolsa, não acha celular? Então, até nessa referência, precisa respirar, se organizar para planejar o que vai fazer. Vou ligar para o seguro, vou chamar meu marido, meu namorado, não sei. Mas alguma coisa tem que fazer, certo? Então, veja, é no cotidiano, é no dia a dia. E, não por acaso, as instituições se aproveitam disso, até positivamente, mas se aproveitam. E não temos curso para mulheres hoje, de mecânica, vocês sabem disso, né? É só procurar por aí, porque tem, certo? Para cumprir essa exigência que antes dizia, né? Mulher, coitada da mulher, né? Se quebrar o carro, tá frita porque tá lascada, porque não sabe fazer nada. E não é bem assim, né? E as próprias mulheres na história foram provando essa referência do bom uso das funções executivas e de todas as capacidades na entrada delas no setor de trabalho, em todas as áreas da sociedade, concordam? Então, hoje, inclusive, se questiona muito o que se ouvia antes de dizer, eu pelo menos me arrepio quando eu ouço isso ainda, que o cérebro feminino, ele é diferente porque, vamos combinar, cérebro é cérebro, né? E claro, os usos que foram sendo feitos dos grupos masculino e feminino pode dar alguma diferença, quem sou eu para dizer que não, mas não do jeito que anunciavam antes. Que bastou ser mulher que era menos inteligente, era menos isso, menos aquilo outro. Inclusive porque, quando se fala nessa referência da neuropsicologia, não necessariamente estamos falando de inteligência, de QI. Nós estamos falando do funcionamento cerebral na vida das pessoas, que inclui também a referência do QI. E por isso que, quando precisa,
nós fazemos uma avaliação de QI, mas a neuropsicologia não é essa referência. Não é essa referência, é saber como é que esse aparato cerebral, que é o órgão principal do nosso funcionamento, essas áreas todas estão funcionando nesse aparato no nosso dia a dia e nos casos de adoecimento, quaisquer que sejam. Fechado? Vocês que chegaram também são psicólogas? Ok. Bom, e aqui só para constar também, né, eu deixei uma referência da questão de circuitaria, de anatomia, mas é só mais para referência mesmo, tá? E, por favor, podem ir perguntando, e o pessoal online também, tá? Aqui, nós temos algumas referências importantes do que eu comentei. E não por acaso o porquê dessas mídias, dessas instituições, estarem oferecendo materiais de orientação à paz, às escolas, propondo que esses profissionais, psicólogo escolar, o pedagogo, estudem essa referência da neuropsicologia, da circuitaria, do funcionamento dessa circuitaria, para poder melhorar o trabalho com essas crianças na escola e como pais na educação, porque isso é verdadeiro. Existem vários autores discutindo hoje essa referência que nós estamos também lá, a neuropsicologia está lá, que são as neurociências. E o que eles têm dito é isso, que no campo, por exemplo, da educação, estão apostando e querendo muito que esse grupo de profissionais, pedagogos, diretores, psicólogos escolares e outros se conscientizem dessa importância. Porque, às vezes, aquele menino não está conseguindo aprender, não é necessariamente porque ele tem uma lesão. Pode ter? Pode. Um problema de neurodesenvolvimento? Pode. Mas não necessariamente. Às vezes, é apenas por conta do tipo de estimulação, educação que ele teve. Ou seja, apenas do cunho aí do cultural, que nós englobamos tudo nessa referência, das nossas avaliações. Então, eles trazem essa questão importante. Elas vão melhorando sequencialmente ao longo dos anos, entre o nascimento dos 2 anos de idade, dos 7 aos 9, e depois na adolescência. E como é que a gente pode observar isso? Vendo as crianças, não sei quem aqui tem filhos, como é que as crianças vão se comportando. Aquela idade da personalidade, né? 3 anos, 4, 5 anos. Eu não quero esse vestido, mamãe, eu quero minha sandalinha vermelha. Tá o maior frio e aí a criatura quer pôr shortinho. Então, todas essas referências, o que essa criança está mostrando. E depois eles também apontam uma forte mudança, e não por acaso é o período mais ou menos da entrada na escola. Outras exigências, outras questões importantes. Na adolescência também, outras exigências, outras solicitações. E um detalhe importante, a literatura, os estudiosos, os pesquisadores da neuropsicologia, e da psicologia também, e da neuropsicologia mais ainda, têm registrado, e a gente confirma isso no dia a dia. A frontalização, que é a referência anatômica e de circuitaria mais importante para o desenvolvimento das FEs, é o frontal. Vocês lembram? Hemisfério direito, esquerdo, área área de Wernicke, de Broca, mais ou menos isso vocês lembram um pouquinho. Então, segundo esses estudiosos, tem se confirmado que existe a referência do frontal para essas questões, que é a área da consciência, do planejamento. Então, se há um bom desenvolvimento, até hoje, pela literatura e pelas pesquisas, espera-se que uma pessoa, por volta de entre 21 e 24 anos, esteja ok. Por isso que eu falei para vocês, vou dizer isso jazinho. Embora tenhamos pessoas de 50, 60 que não estão frontalizadas, né? E hoje existe uma frase aí na cultura que, do meu ponto de vista, mostra muito isso. Alguns daqueles, eita, sujeito sem noção. Né? Eita, sujeito sem noção. Que alguns se comprovam, sim.
né? Eu, particularmente, tenho conversado com várias pessoas e que no fluxo normal do desenvolvimento se tem observado que, de fato, existem aí algumas questões do próprio neurodesenvolvimento, conforme foi educado. Um exemplo que, para mim, é claro, é a tal da superproteção. Como é que essa pessoa vai ter iniciativa? Como é que essa pessoa vai se projetar? Como é que ela vai se automonitorar se tem alguém monitorando a vida dela o tempo todo? E eles encontraram que esse neurodesenvolvimento, quanto melhor seja ajudado por uma boa educação, com limites, com amor, com muito respeito, com dotação de autonomia, que essa pessoa poderá, sim, ter o privilégio de ter um bom desenvolvimento. E esses outros que a mãe faz tudo, o pai faz tudo, ou quem cuida faz tudo, é um prejuízo, e que eu tendo a concordar, não sei vocês. Certo? E aqui um bebezinho maravilhoso que mostra exatamente a região do córtex pré-frontal, que é a região, enquanto circuitaria anatômica, que eles referem que é muito importante para o desenvolvimento e o funcionamento das funções executivas, embora seja redundante. E que mais ou menos por volta de 21 anos, aí, no máximo 24, se espera que essa frontalização esteja completada. E que, penso, é o paralelo do que se discute na psicologia do desenvolvimento hoje, que também se coloca que, medianamente falando, uma pessoa é considerada adulta mais ou menos nessa idade, né? Até por volta dos 24 anos, com todas as referências. Lembram dos quesitos para se saber se uma pessoa é adulta ou não? Não lembram disso da faculdade? Ambos os dois. Quais são os quesitos, os itens para se considerar uma pessoa realmente adulta? Primeiro item quantitativo. Não. É quantitativo de dinheiro. É a pessoa que é autossuficiente. Autossuficiente. Autossuficiente financeiramente, emocionalmente, interdependentemente, esse é considerado. Não por acaso, uns anos atrás, se repensou, se refletiu muito dentro da psicologia do desenvolvimento acerca de como consideraríamos pessoas que se casaram, tinham até mais que 20 anos, se divorciaram e voltaram para a casa dos pais. E voltaram a ser providos pelos pais. Foi uma polêmica. E aconteceu bastante. Hoje está mais ou menos, né? Mas houve uma década aí que isso aconteceu muito. E houve essa discussão, que remeteu a esses quesitos. Se de fato essa pessoa é dependente do autossustento, como é que fica? Espera-se que, a partir de uma idade, a pessoa consiga se sustentar. Ok? Bom, e aqui, vocês lembram, já ouviram falar desse experimento? O teste do marshmallow? O Mitchell, em 72, ele fez esse teste para analisar a capacidade de autocontrole com crianças entre 4 e 6 anos de idade. Está aí no site, não por acaso isso daí, nós pegamos o vídeo do site, do Google, e ele, mais ou menos 40 anos depois, ele voltou a fazer um contato com algumas dessas crianças, e segundo ele, elas mantiveram o que elas mostraram no experimento original, que foi a questão do autocontrole. Tá certo? E é o que nós vamos ver agora. Nath, como é que é mesmo aqui? E o pessoal online dá para ver?
4 anos, obviamente, né? Agora pode. Ok. Então, vejam, esse daí ele fez em 1972. E ele, depois de quase 40 anos, ele encontrou algumas dessas crianças e, segundo eles, eles mantiveram essa referência aqui. Né? Então, o que ele ajudou? Do ponto de vista científico, isso permitiu que esse mapeamento que eu comentei com vocês pudesse ser ajudado. Então, esse psicólogo é um colega nosso, foi muito importante para o que nós temos hoje. E eu soube até, e eu tentei procurar, mas eu não achei, que parece que algumas pessoas já fizeram aí com adultos com cartão de crédito. Eu tentei achar, mas eu não consegui. Então, se vocês acharem, vejam aí como é que tá, porque eu rastreei, já 15 dias que eu estou rastreando, e realmente eu não consegui encontrar. Pode ser que tenha. Fora do Brasil, tenho certeza que tem, agora aqui não, tá? Bom, e aí, como eu falei para vocês, no exemplo do teste, qual foi uma referência muito importante das funções executivas? Controle de impulso de satisfação em troca de uma recompensa. Aquele menino conseguiu. Ele pôde esperar. Então, vamos voltar para o nosso dia a dia. Como é que nós somos quando nós temos que postergar algum ganho, nós temos que esperar alguma coisa, ou seja, na referência do limite à frustração. Vocês no consultório, se trabalham em consultório, veem isso e sabem do que eu estou falando. Então, está aqui. Qual é a pessoa
que mostram uma maturidade suficiente para adiar uma satisfação, adiar um retorno. Nem todo mundo tem essa capacidade. Certo? Então, ele particularmente nos ajudou muito nessa referência. E aqui o que eu comentei com vocês, o frontal, segundo os pesquisadores aí e mapeamento da nossa circuitaria, ele é o responsável pela programação, regulação e execução da ação, tomada de decisões, solução de problemas, de planejamento, que é o que eu mostrei rapidamente para vocês desde o início da nossa conversa, certo? Então, por isso, esse conjunto de habilidades é um conjunto importante, muito necessário para o controle da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional e da nossa saúde social. Porque se nós encontrarmos aquelas pessoas que comentamos há minutos atrás, que, como dizem no popular, tem estupim curto, nós poderemos ter problemas. Se nós também tivermos estupim curto, como é que nós vamos ficar? São responsáveis pela realização das nossas atividades diárias, como nós vimos, responsáveis pelo nosso cotidiano o tempo todo. E estão ligadas às várias das nossas atividades, regula as nossas ações do dia a dia, como eu mostrei para vocês, falei para vocês, trabalha com outras capacidades, habilidades, funções mentais, atenção, percepção, a memória, ok? Porque nos ajuda a capacidade de resistir às tentações, como nós vimos no teste do marshmallow, a nossa memória de trabalho, que nos ajuda a manter as informações por um período que depois a gente pode trabalhar. Lembram disso? Memória operacional ou de trabalho, que está ligada à memória de curto prazo, depois vai para a memória de longo prazo. Então, como componentes em relação a outras funções, quando falamos de funções executivas, nós temos essas referências muito importantes, e todas as outras. Só que essas são mais potentes para o nosso funcionamento executivo. E por isso que quando nós recebemos um paciente que teve um TCE e a lesão dele foi no frontal, mais diretamente nós vamos poder observar as disfunções exatamente nessa referência. Do comportamento, temos casos clássicos dessa referência, inclusive. E como nós vimos, a questão da flexibilidade cognitiva também, e a questão da criação, como a gente comentou, inclusive para o nosso arroz com galinha, né? Nossa galinhada. O que dá para substituir, o que dá para colocar como um tempero. Eu encontrei esse daqui, é de Portugal, é uma tese que fez um estudo, eu esqueci de colocar o ano aqui, acho que é 2016, que eles fizeram um estudo em relação ao córtex pré-frontal, circuitaria, a área anatômica, as funções executivas, habilidades e funções superiores do nosso funcionamento e o comportamento criminal. Tá? Não sei se outros lugares também já fizeram esses estudos. Aqui no Brasil, aqui e acolá a gente tem. Não sei se vocês estiveram na faculdade, mas na referência da própria psicologia, nós temos antigos trabalhos sobre isso, principalmente na região do Nordeste, que era o uso que nós tínhamos aqui no Brasil, foi feito esse uso do chamado frenologia, do campo da frenologia. Lembram disso? Que é exatamente, você fez assim, você lembra da frenologia? Então, você consegue falar para os outros que parece que só você que lembrou? Microfone para você, por favor. Sim, por favor. Aqui a gente precisa trabalhar assim, que não tem que ter vergonha, porque quem sabe passa para o outro. É um momento de estudo. Não sei se eu me lembro bem, né? Mas a frenologia era o estudo das regiões localizadas, né? As áreas localizadas por cada função. Isso. E essa frenologia, na verdade, ela foi usada nessa referência um pouco desse trabalho, que aqui no Brasil, inclusive, eles quiseram e discutiram, tem registro aí em vários materiais,
as diferenças das raças, inclusive, e a questão da criminalidade. Então, para quem se interessar, nós temos material aqui no Brasil falando dessa referência aí, nesse estudo de região anatômica, o que pode ser. Hoje, como é que a gente tem isso? Se eu pego, por exemplo, os estudos da neuropsiquiatria, eles estão estudando positivamente para descobrir, e já descobriram, aliás, como é que estão essas localizações, essas áreas anatômicas cerebrais, no caso da depressão, da esquizofrenia, da psicose. Então, já tem muito material. E é bom, sim, é bom, porque talvez nós consigamos, com isso, ajudar mais essas pessoas no que nós chamamos de reabilitação. Então, é positivo, certo? E no mundo todo, isso já existe também como estudos. Vocês sabiam de algum? Já haviam escutado algum ou não? Não? Ok. Bom, e aqui também, outro autor importante é o Barclay. Ele estudou principalmente a referência do TDAH, acho que todo mundo sabe dessa referência, ainda que seja mínima ou medianamente falando, e de acordo com ele e outros, nos casos do TDAH, eles registram uma inibição baixa, que é a questão do controle inibitório, que é a referência de um item importante do TDAH, que é o quê? A impulsividade. Que a questão da dificuldade do controle inibitório dá a impulsividade. Não pensa para fazer as coisas, não consegue se frear, por isso que também tem esse nome de freio inibitório. E, segundo ele, esses aspectos aparecem nesses níveis. No motor, a falta do controle do comportamento motor, que é óbvio, por isso que tem a referência da hipercinesia no TDAH, inclusive nomeado anteriormente como hipercinesia mesmo, e é a manifestação da hiperatividade. Quando a criança está na sala de aula, ele não para, não se levanta, vai para debaixo da carteira, cutuca o outro, enfim. E na referência da atenção, com as distrações e dificuldade para prestar atenção. Então, veja, um item importante das FS, funções executivas, é exatamente a atenção, que também nos ajuda a focar, nos ajuda na concentração. E não por acaso nós temos testes psicométricos quando fazemos a avaliação para vermos exatamente essa questão. Tá? Então, o exemplo aqui, uma criança está lendo ou está fazendo alguma coisa e se distrai com o ruído externo. Claro que isso é até bom se a gente estiver em casa, lendo, assistindo televisão e ouvir um barulho estranho, mas não no cotidiano, no nosso dia a dia, não conseguirmos nos focar nas tarefas, que aí a gente não vai dar conta de sermos profissionais ou outras atividades que nós tenhamos que fazer, certo? Então, é mais nesse sentido. E a referência do nível de comportamento, que é o que eu falei. Aí se desdobram, com certeza, atitudes impulsivas. E por isso que eu peguei esse exemplo e conversei com vocês, como é que vocês fariam se alguém buzinasse, cortassem vocês, ou bater no carro de vocês. Como é que seria a reação de vocês? E o que mais nós encontramos são essas referências aqui. Tem muita coisa de TDAH já, de estudos, né? Então, quem quiser, não sei se vocês trabalham com crianças, mas nós temos que lembrar que, por exemplo, o TDAH também tem a versão adulta, né? Não é só na criança. Só que quando nós conseguimos trabalhar na criança, favorece o comportamento adulto. Porque não é que, até hoje, ninguém falou de cura, mas se tiver um bom tratamento mais breve, prévio possível, melhora a vida desse adulto. Então, por isso que é importante. Bom, no restante, gente, eu coloquei, mas a gente já falou de tudo, de todas as coisas. E como já são 10 para as 10, vou passar isso aqui, depois, se vocês quiserem, vocês terão, esse material vai ficar, Nath? Acho que Pode, porque tem todas as referências, que eu sou ética nesse sentido, então tudo que foi tirado de referência está aí. Eu só peço para as pessoas não saírem duplicando por aí, porque aí não sei, né? Isso. E aqui eu também já conversei com vocês,
vou deixar aqui registrado também para depois, se vocês quiserem ver, essa importância do encontro, do casamento da psicologia com a neurologia, principalmente, e nessa referência à neuropsicologia, o casamento, embora seja uma tríade, mas tem dado certo, com as neurociências. Então, esse casamento tem dado certo porque os componentes dessas várias áreas têm sido muito importantes para o nosso estudo, para o nosso trabalho. Então, convido a vocês, psicólogos, a pensarem sobre essas questões, até nas ações de vocês, e tem campo em todas as referências. Forense, hospitalar, escolar, sociedade em geral, já entrou nas empresas, temos trabalhos aí sobre a questão da neuropsicologia dentro das instituições do comércio, empresas mesmo grandes, estão usando o trabalho do neuropsicólogo para melhorar o funcionamento da equipe, da empresa e tudo mais. Tem neuromarketing, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem tudo, né? Mas, sabendo selecionar, se encontra boas coisas sim. Então, está sendo ampliado. E isso é verdadeiro e muito importante. E aqui eu coloquei algumas referências de como se faz essa avaliação neuropsicológica, comentei rapidamente com vocês também, e temos pouco mais de 5 minutos, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, trocar alguma coisa, e as pessoas online também, né? Nosso tempo aí foi marcado de 1 hora, então estamos quase batendo o nosso ponteiro ali de 1 hora. Né? Como é que vocês souberam dessa jornada? Estão sempre em contato aqui? Alguém já estuda aqui no IBAC ou não? Estão vindo pela primeira vez? Que coisa boa, sejam bem-vindos. Todos vocês são daqui mesmo? Você é de onde? Paracatu, já trabalhei lá. Nenhuma pergunta, nenhuma curiosidade, porque foi rápido, né, gente? Desculpa, mas 1 hora tem que tentar. E aí me digam, a forma que eu fiz deu para ancorar a vocês essa jornada da neuropsicologia, dessa referência do funcionamento cerebral e principalmente das funções executivas, que eu falei, eu tenho que dar um passeio, mas eu quero falar disso. Porque não tem. E é até simples, né? Mas não tem. Tudo. E vamos pensar, se está na nossa vida, em tudo que a gente faz, merece um olhar mais cuidadoso, até mais amoroso, porque principalmente no nosso caso que trabalhamos com outras pessoas, isso aqui tem que saber. Não vale. Ela é importante, é válida, não joguem fora, por favor, mas isso aqui revela mais potencialidade para o nosso desempenho como psicólogos e como neuropsicólogos nem se fala, né? Mas como psicólogos isso daqui já é importante. Eu sou uma das professoras do curso de neuropsicologia, a Flávia, que está na outra sala, falando sobre neuropsicologia do amor, que nós resolvemos ousar, falar de não só da parte acadêmica mesmo, e ela é a coordenadora. E eu estou aqui compondo a parte do grupo de professores e dou essas aulas, inclusive essa de FE, sou eu que dou. Atenção, FE, psicologia, porque a minha especialização foi em neuropsicologia do desenvolvimento adulto e idoso. Eu dou uma bicada na infantil, mas eu me aprofundei no adulto e idoso. E também por conta da minha formação, né? Sou psicóloga, professora de educação física, psicóloga, minha especialização primeira foi nessa questão do envelhecimento e as necessidades, fiz o mestrado em educação em desenvolvimento, fiz o doutorado clínica e cultura, fiz neuropsicologia com essa questão toda e dei muita aula de psicologia de desenvolvimento, que é uma das disciplinas que eu mais amo. Dei de várias, mas eu fazia ela o tempo todo.
Trabalhei na Unip durante 13 anos, fui coordenadora da Unip na psicologia durante 10 anos, saí de lá em 2013. E agora estou por aí. Estou no hospital, agora eu estou na neuropsicologia hospitalar, que é outra disciplina também do curso que sou eu que dou. Por favor. Para o psicólogo clínico, né, trabalhar com a neuropsicologia, ele precisa saber realizar os testes ou bastaria, assim, se ele enxerga uma necessidade, aí manda indica alguém que faz esse teste e depois ele trabalha com a leitura, só a interpretação. São duas coisas diferentes, isso, ok? Duas coisas diferentes. Você, como psicóloga, você não pode fazer avaliação neuropsicológica. Você tem que ter a formação. Embora alguns fazem, mas estão se colocando em risco. Porque existe aí uma prerrogativa da formação que, se der algum problema, nós temos como nos resguardar, porque nós temos a formação, nós temos o carimbo, está lá, inclusive, na minha carteirinha. A minha especialização está listada lá. Por isso que eu também comentei, não sei se você já estava quando eu comentei, que já há uma projeção e um pedido há muitos anos de que todo psicólogo faça uma formação em neuropsicologia, porque senão não vai dar para trabalhar. Não tem como trabalhar sem ter isso. Porque isso aparece no nosso paciente. Que às vezes um disfuncionamento psicológico pode ter a ver com um disfuncionamento cerebral. E não porque ele teve lesão, mas alguma coisa que aconteceu aí nessa história. Vou dar o exemplo da depressão. A depressão reverbera disfunções cognitivas, mesmo em níveis menores. Está ficando claro? E aí, no caso, enquanto não tem a formação, o que se sugere é que caminhe. E mais ainda, né, que se tiver interesse, que busque fazer uma formação, porque se já é psicólogo, vai ter inclusive um plus na formação e até na possibilidade de ganho também, enfim, né, de campo de trabalho. Respondi? Então, a formação em neuropsicologia, neurociência, ela vai trabalhar para essa interpretação dos testes, então. Não é a formação de avaliação de teste, né? Não é avaliação de teste. Isso daqui que eu dei para vocês é uma cuspida. Uma cuspida. O nosso curso de formação aqui, eles são 2 anos, e mesmo assim é só formação. Porque a neuropsicologia mesmo, a validação aqui é feita por uma instituição de nível superior. Então, nós fazemos aqui a formação e tem essa validação. Em outros lugares onde eu fiz, por exemplo, já era direto a validação. Por quê? Não é só interpretação de testes. Nós trabalhamos com os testes, interpretamos os testes, mas nós precisamos fazer uma avaliação, interpretação e validação quali-quanti, quanti-quali. O psicométrico que estão nos testes nos ajuda sim, porque você já tem lá a validação das tabelas, dos percentis, das médias, do score Z. Então, isso fortalece no aspecto psicométrico, mas tem o outro, que aí é muita sopa de letrinha. É você interpretar, e inclusive esses testes psicométricos você tem que traduzi-los em texto. Percebe? E isso aqui, ampliadamente, conhecer a circuitaria, o funcionamento, as lesões, psicofarmacologia e outras coisas, vai dar o suporte para você fazer esse laudo. Porque tem o laudo neuropsicológico, ele tem uma característica que não é a mesma coisa do laudo do relatório psicológico. Respondido? Ok? A Luana Mesquita, ela está te parabenizando, né? Muito boa aula. Bom dia, Luana. Ela diz, acredito que foge ao tema principal, mas pode falar se há e qual a relação entre neuropsicologia e análise do comportamento? Bom, eu não sei te dar essa resposta tão direta como você fez, porque eu não sou analista do comportamento. A minha abordagem é outra, a minha abordagem é psicanálise. E o que eu falei antes, não sei, como é que é o nome dela? Luana. Luana, eu não sei se você estava desde o começo. Uma coisa que eu comentei aqui com os colegas que estão desde o início é que para fazer neuropsicologia independe da abordagem. Eu tendo até a pensar
você é analista do comportamento, você vai poder usar as suas referências. Porque como é que é seu nome? A Lara perguntou, como é que essa referência aí de ser psicólogo e fazer a avaliação neuropsicológica, não por acaso existem fonoaudiólogos fazendo, só que eles têm uma restrição, como eu falei também, porque eles não podem usar os testes que só nós psicólogos podemos usar. Essa seara é nossa, ainda bem, né? Ainda bem. Certo? Temos psiquiatras também entrando nessa referência, mas eles nos chamam. Então, veja, não sei qual foi a sua reflexão aí para fazer essa pergunta, mas eu disse aqui para os colegas, e é o que eu acredito. Fazer neuropsicologia, se formar, se especializar em neuropsicologia e praticar neuropsicologia, independe da abordagem que você faz. Agora, eu não posso te fazer, talvez seja essa a sua questão, as correlações mais profundas aí, porque eu não estudo isso. Eu poderia te falar alguma coisa das referenciações aí da psicanálise. Né? Porque, para mim, inclusive, o Freud foi um dos primeiros neuropsicólogos que existiu. Então, mas aí é outra conversa. Porque é mesmo. Ele já falava dessa questão aí do funcionamento, fenômeno, cérebro, mas enfim, é só... Outra, respondi a questão dela? Vamos esperar um pouquinho.